Oi, gente! Essa é uma revisão para o vestibular seriado da UPE a respeito do romancista José de Alencar e especificamente de Senhora, uma das obras que constam na lista de leituras obrigatórias das provas do segundo ano do ensino médio. Vamos começar? A primeira coisa que eu quero trazer para essa revisão são os 4 elementos essenciais sobre a obra do José de Alencar que a gente precisa se lembrar, principalmente quando vai encarar a leitura de Senhora. A primeira é que Alencar, ele construiu um Alencar verso, não é coisa da Marvel Universo Compartilhado não, gente. Alencar já fazia isso lá no século XIX. Várias obras do Alencar estão conectadas porque o narrador de uma surge como alguém que conhece o personagem que está ali na outra história, que conhece também esse texto aqui que está remetendo para alguém e tal. Isso acontece, por exemplo, entre 5 Minutos, que é a obra de estreia do Alencar, e A Viuvinha e a terceira obra do Alencar, que foi o Guarani. Então, as 3 primeiras obras do Alencar têm essa conexão. O narrador de 5 Minutos conhece a história do casal de A Viuvinha e quem está contando a história da Viuvinha é o cara que conta a sua própria história em 5 minutos e ele seria a pessoa que encontrou manuscritos muito antigos que estão relatando a história de Guarani e ele está ali transcrevendo aquele texto para atualizar um pouco a linguagem, a grafia, recuperando aquele manuscrito e remetendo para alguém. Uma coisa muito parecida vai acontecer entre Lucíula e Diva. O narrador de Lucíula declara ter encontrado numa viagem o narrador de Diva e eles ficaram amigos e trocaram várias cartas depois de separarem em suas viagens. E aí um belo dia ele teria recebido um calhamaço, um grande conjunto de cartas do narrador de Diva contando a história que a gente vê lá em Diva e esse narrador está remetendo a história de Diva para a mesma pessoa para quem ele se dirigiu, uma senhora misteriosa, GM, que foi a pessoa que recebeu a narrativa que ele fez de Lucíula. Então, Alencar ele fez um universo compartilhado próprio. A segunda coisa para a gente destacar é o amadurecimento das tramas, principalmente do romance urbano do Alencar. As primeiras obras, principalmente 5 Minutos e A Viuvinha, elas são baseadas naquela estrutura de um casal muito jovem que está igualmente apaixonado, vivendo um amor correspondido, mas algo que excede a vontade dele está ali impedindo que eles sejam felizes. E geralmente é algo que daria para resolver com uma conversa mais clara. Tem todo um senso de mistério que se você analisa racionalmente, cai por terra, assim. Você poderia ter resolvido a trama de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil. Já os romances da maturidade do Alencar, principalmente Lucíula e Senhora, são obras em que você tem crítica social. E pode ser uma crítica bastante profunda, que é o caso de Lucíula, por exemplo, com o tema da prostituição, tá? Então, com o tempo, Alencar vai escolhendo problemas sociais para serem discutidos em suas narrativas, e isso não acontece com a narrativa dos seus primeiros romances. O terceiro ponto é a gente lembrar que Alencar por um tempo não assumia que ele era um romancista. As primeiras obras que o Alencar assumiu tinham um fundamento histórico. É Iracema, que é um romance indianista e tem o seu fundamento histórico na colonização do Ceará, e As Minas de Prata. Por fim, a gente destaca, além dos grandes romances indianistas do Alencar, como elemento mais irrelevante de sua produção os perfis femininos, que são particularmente 3 obras, Lucíula, Diva e Senhora. No caso, a gente considera historicamente mais fundamentais, mais importantes, por conta da maneira como discutem os seus temas, Lucíula e Senhora. Essas obras são aquelas obras em que você tem a ideia de que a mulher é um ser de essência muito diferente da essência do homem e por isso ela precisa ser estudada, você precisa fazer um perfil psicológico para poder compreender as mulheres, porque ninguém entende as mulheres. É só você pensar como as mulheres eram alijadas da vida social e tendo que ser mantidas quase que em isolamento social perpétuo, e aí você fica se perguntando por que é que os homens não entendiam as mulheres, né? Eles não conviviam com elas e parecia então que era um ser muito diferente do que um homem é. É um problema da literatura dessa época. E esse problema a gente vai encontrar em Senhora, gente. É uma das características importantes desse livro, tá?
a gente tem nessa obra, vamos lembrar, uma organização em 4 partes, cujos títulos fazem referência a transações sociais, o preço, quitação, posse e resgate, o período em que a Aurélia está avaliando quanto ela vai ter que gastar para conseguir casar com Fernando, ela está elaborando esse plano para poder se casar com Fernando. Depois, em quitação, a gente vai ter as explicações do passado, de por que ela está fazendo isso, e aí é o momento em que a transação finaliza, porque é quando ela entrega os valores para ele. Em posse é o período em que Fernando está na posse de Aurélia, ele é esse marido comprado dela, ela está de posse da mercadoria que ela comprou. E em resgate, a gente tem a possibilidade do Fernando resgatar a si mesmo. A mercadoria que foi vendida ser recuperada por aquele que a vendeu, né? Esse processo faz com que a Aurélia tenha um poder gigantesco, que, se você for observar, é considerado antinatural. A Aurélia é colocada numa posição em que ela, por ter essas características super idealizadas do personagem romântico, ela pode ter, mas que ela não deveria ter, que são de uma inteligência racional, matemática muito aguda, uma autogerência da própria vida, porque os homens ao redor dela são homens incompetentes ou mesquinhos ou são homens fracos. A gente tem esse histórico nas relações masculinas ali da família de Aurélia. O pai dela era um homem de caráter fraco, que não conseguia enfrentar o próprio pai. O irmão dela tinha uma constituição física e mental frágil. Ele não conseguia aprender como a Aurélia aprendia. Então ela é mais inteligente que ele. Ela é tão inteligente quanto os homens que são capazes de gerir a própria vida. O avô de Aurélia, que tinha uma personalidade forte, talvez a figura masculina de quem ela vai herdar essas características, ele não está muito tempo na vida dela, ele não consegue determinar a vida dela. Ele seria esse esteio, mas ele vai embora logo. E o Fernando, que tem esse caráter fraco, tem esse caráter que precisa ser corrigido, que é o que vai acontecer quando a Aurélia submete Fernando ao plano dele. Então, ela está ali nessa posição incômoda para o século XIX de uma mulher que precisa gerir a própria vida. E isso faz com que ela precise ser estudada. Gente, que mulher é essa que é quase como um homem? Bianca, isso é muito machista. Seja bem-vindo à literatura do século XIX, meu anjo. É tudo muito machista, extremamente machista. Bom, uma coisa importante ainda para a gente destacar é a questão do flashback, tá? A Alencar gosta de fazer flashback para explicar os seus personagens e quase toda a parte 2 é pautada nesse flashback, né? A gente termina a primeira parte com o momento em que a Aurélia está dizendo comprei o senhor meu marido, e aí daquele momento do João Kleber, para, suspende tudo, vamos voltar para explicar por que as coisas chegaram nesse ponto, o que é que motivou isso tudo. E aí depois a história continua. O Alencar gosta dessa estrutura e autores românticos em geral gostam de usar o flashback porque eles explicam os personagens pelo seu passado pessoal, pela sua infância, pela sua família, por acontecimentos do seu passado pessoal. Por fim, uma coisa que é muito interessante, gente. Nos outros 2 perfis femininos, em Lucila e em Diva, a gente tem um grande protagonismo masculino, já inclusive na voz narrativa, porque são os homens, o Sérgio e o Augusto, que estão contando. Sérgio não, Paulo. E aí uma coisa interessante para a gente fechar essa revisão da obra é você notar que a Aurélia é o personagem para ser estudado, é a ela que se refere o título do romance, como aconteceu com os outros perfis femininos. No entanto, a Aurélia não tem desenvolvimento ao longo dessa obra. Quem passa por um arco narrativo é Fernando. São as motivações de Fernando e sua visão de mundo que são transformadas. A Aurélia é a mesma pessoa do início ao fim da obra. O que acontece apenas com ela é que muda a condição dela de ter ou não poder para ser e viver da maneira como ela defende. Mas ela se mantém coerente aos seus princípios do início da obra até o fim. Discutidos esses 4 primeiros elementos do livro, vamos fazer um exercício? Aquele esqueminha que eu já tenho falado nas outras aulas de revisão.
lê o enunciado, lê as questões, depois a gente vai para o texto que está sendo atribuído aqui nesse caso, tá? A partir da leitura do fragmento e da obra como um todo, verifica-se que é um romance que representa bem o romantismo, pois. Então, aqui meio que está demandando a leitura da obra toda, mas também desse trechinho que está aí. Defende uma transformação social no Brasil do século XX, na qual as mulheres passariam a ter liberdades civis, como administrar a própria herança e escolher se iriam se casar ou não. Enaltece a fragilidade da mulher e exprime de forma contida os sentimentos das personagens, situando-as no contexto da sociedade fluminense do século XX. Exalta a natureza e a vida simples do campo, denunciando a corrupção e a hipocrisia na sociedade carioca do século XIX. Exalta a figura feminina, expõe de maneira exacerbada os sentimentos das personagens, tendo como pano de fundo os costumes da sociedade fluminense do século XIX. Opõe-se ao exagero na expressão dos sentimentos e ao papel de submissão destinado às mulheres, retratando o cotidiano da sociedade paulista do século XX. Olha, gente, por esses dados, tem várias alternativas que a gente pode descartar aqui. Por exemplo, todas aquelas que estão situando essa obra no século XX. É uma obra do século XIX, tá? Então, a alternativa A está fora. Além disso, não é uma obra que está defendendo a emancipação feminina, ela está defendendo que os homens exerçam o papel que lhes seria supostamente de direito, e não que as mulheres tenham essas liberdades. A questão é que os valores são invertidos porque os homens se corromperam. Então, é uma obra bastante machista, tá? A alternativa B também fala em século XX, tá? Então, ela também está incorreta. E ela estava falando sobre exprimir os sentimentos de forma contida. Cara, não, o romantismo tem formas extremamente exageradas, intensas de se expressar os sentimentos. Fora. A alternativa E também está falando em século XX. E ela está falando sobre uma sociedade paulista. A obra é um romance urbano, se passa na corte, se passa no Rio de Janeiro, tá? E ela não está se opondo ao exagero na expressão dos sentimentos. Quem faz isso é o realismo, não é o romantismo. O romantismo ele busca essa expressão exagerada de sentimentos. Então a gente tem as opções C e D, tá? Disse a alternativa C que há uma exaltação da natureza. Românticos fazem isso. Mas vida simples no campo. Há algum momento nessa obra em que a vida simples no campo é exaltada? Eu não vou te responder isso agora. Você tem o trecho que deve ser analisado para fazer a resolução dessa questão. Então, muito possivelmente, aqui a gente teria um texto que vai ajudar a definir qual dessas duas alternativas restantes é correta. Diz o trecho. Quando Seixas achava-se ainda sob o império desta nova contrariedade, apareceu na sala a Aurélia Camargo, que chegara naquele instante. Sua entrada foi, como sempre, um deslumbramento. Todos os olhos voltaram-se para ela. Pela numerosa e brilhante sociedade ali reunida, passou o frêmito das fortes sensações, o tremor, a vibração das fortes sensações. Parecia que o baile se ajoelhava para recebê-la com o fervor da adoração. Seixas afastou-se. Essa mulher humilhava-o, desde a noite de sua chegada que sofrera a desagradável impressão. Refugiava-se na indiferença, esforçava-se por combater com o desdém a funesta influência, então a fúnebre, a maligna influência. Mas não o conseguia. A presença de Aurélia, sua esplêndida beleza, era uma obsessão que o oprimia. Quando, como agora, a tirava da vista, fugindo-lhe, não podia arrancá-la da lembrança, nem escapar à admiração que ela causava e que o perseguia nos elogios proferidos a cada passo em torno de si. Então ele está sendo perseguido por essa admiração que não somente ele tem por Aurélia, mas as outras pessoas, porque a cada passo ele está escutando alguém elogiar a Aurélia. No cassino,
Seixas tiveram um reduto onde abrigar-se dessa cruel fascinação. Então ele sai de onde ele está, vai para a área em que as pessoas estão jogando, porque elas não viram ali a Aurélia, né, um outro cômodo, e lá ele pode ficar um pouco longe desse murmúrio da recepção de Aurélia, né, essa repercussão que a chegada dela provoca ali no baile. Então a gente tem uma figura feminina exaltada, a gente tem a exposição exacerbada dos sentimentos dos personagens, e o pano de fundo são os costumes da sociedade fluminense. Você falou aí do baile, do cassino, tudo certinho na alternativa D. E aí vamos relembrar que não tem em nenhum momento dessa obra essa valorização da vida simples no campo. Isso aqui não é arcadismo. Arcadismo ficou lá no conteúdo do primeiro ano, gente. Ok? Para a gente fechar, eu quero ver mais 4 características e resolver mais 2 questões com vocês. A gente vai fazer isso 2 a 2, tá? Como essa obra invisibiliza a existência da escravidão. Embora se fale que a família de Fernando tem 2 escravos de aluguel, embora tenha um momento em que a Aurélia, porque está enfurecida com Fernando, rale com um dos escravos que ela tem na casa em que ela está vivendo no Rio de Janeiro, embora Fernando use a palavra senhora com o O aberto, como os escravos costumavam falar, a gente tem apagada a ideia de que a fortuna de Aurélia, que veio de um grande senhor de terras, é a fortuna que é construída com base na exploração dos escravos que estão ali naquela fazenda. A Aurélia se tornou uma mulher rica porque ela se tornou uma grande senhora de terras e de escravos. E em nenhum momento se questiona a moral da personagem por isso. O que a gente vai ter como antagonistas nessa obra, gente? Primeiro, a pobreza, que impede a Aurélia de se casar com quem ela ama, porque essa pessoa está interessada em casamentos por conveniência. E que tenta empurrar essa menina para fazer uma coisa que ela não quer, que contraria seus princípios, que é obrigá-la a se casar por conveniência. Segunda coisa, os costumes sociais, que são de hipocrisia, que são de valorização da matéria, que estão ligados a isso. E a própria questão da prostituição, que aparece quando a Aurélia é uma moça pobre, através de propostas de homens que se aproximam daquela moça bonita que é obrigada a ficar na janela e ela está ali se sentindo como se estivesse se expondo numa vitrine para ser comprada. Lemos que vai dar o jeitinho dele de separar a Aurélia de Fernando para tentar convencer a Aurélia a se prostituir e ele seria o cafetão da própria sobrinha. Olha que ser vil, que homem nojento, minha gente. E a fraqueza de caráter de Fernando. O fato dele ser um homem que valoriza esse luxo, esse status e que não está muito afim de trabalhar para ter o seu próprio sustento e viver uma vida simples, mas com dignidade. É o fato de Fernando querer essa saída fácil que provoca todos os problemas dessa história. E aí é uma coisa para a gente se questionar esse amor que o Fernando declara ter pela Aurélia, porque ele desistiu dela com muita facilidade simplesmente por dinheiro. E de repente ele está completamente apaixonado de novo porque ela se tornou rica? É amor mesmo que Fernando sente por Aurélia? Pensa sobre isso, tá? Por fim, a gente tem os ciúmes. São os ciúmes que vão deflagrar ali o desfecho da história, as diferentes crises de ciúmes que os dois, Fernando e Aurélia, vão sentir. Vistas essas 2 características, vamos fazer mais uma questão. Essa questão caiu na prova da UFAL, que é a Universidade Federal de Alagoas, no ano 2000, já faz bastante tempo. Mas ela traz um elemento bem interessante, porque ela traz uma percepção do José de Alencar para uma leitora. Alencar estava escrevendo para ser essa carta publicada num jornal, depois de uma crítica que uma leitora escreveu e que foi publicada no jornal a respeito da obra, e ele está se posicionando. Só que, e aí deixa eu te contar um segredo, era muito comum no século XIX você ter essa publicação das cartas do leitor, como a gente tem o espaço hoje dos comentários nas redes sociais, e era muito comum o pessoal fazer uma carta anônima, assinar lá com um pseudônimo qualquer, para fazer essas críticas, como o pessoal hoje faz perfil fake para ir lá comentar e trollar e fazer hate em cima das publicações nas redes sociais, por exemplo. Então, meio que aconteceu isso aqui.
Então, nessa carta, ele estava tratando o tempo todo a leitora como minha amiga, etc e tal, por isso que o enunciado ali em cima diz que é uma carta amiga. Então, nessa carta ele vai fazer algumas declarações. O que se perguntou sobre a declaração do Alencar? Pensando no sentido geral desse romance de Alencar, percebe-se que o conflito essencial do livro representa-se na relação entre as seguintes expressões do trecho acima. Então, quais são as expressões que estão aqui nesse trecho que representam o conflito do livro? Olha as opções. Homem vil versus fato por ele praticado. Casamento de conveniência versus amor romanesco e veemente. Amor romanesco e veemente versus impetuosidade de uma paixão. Miserável transação versus casamento por conveniência. Coisa aceita e respeitada pelo mundo, fato por ele praticado. Eu acho que você consegue perceber, por essas relações de oposição, que isso vai estar lá na alternativa B. Casamento de conveniência versus amor romanesco e veemente. Mas vamos confirmar lá no texto? Olha só. Fernando não é um homem vil. Isso é o Alencar defendendo o personagem, tá? Tem a honestidade vulgar com que a sociedade acomoda-se. O fato por ele praticado, no fundo, não passa de um casamento de conveniência, coisa aceita e respeitada pelo mundo. É em face do amor, e de um amor romanesco e veemente, como de Aurélia, que o fato assume as proporções de miserável transação. Mas nas explosões dessa mesma indignação, não se está revelando a impetuosidade de uma paixão? Ele está perguntando aí, porque ele está confirmando aquilo que a gente tinha falado. E toda vez que a Aurélia está ali, muito irritada com o Fernando e acusando ele de ser materialista, hipócrita e vil, é porque ela, no fundo, está magoada porque ela quer que ele seja um ser diferente. Porque ela está ali apaixonada, esperando que ele mude. Coitada, tadinha. E aí, as duas últimas... E agora os dois últimos elementos para a gente destacar e a última questão que a gente vai resolver nessa revisão. Uma coisa para a gente chamar a atenção é que existe uma grande presença da relação com Shakespeare nesse texto. Vai ter um trecho na obra que se diz que a Aurélia não gosta de Byron, que é o autor que influenciou ali os ultrarromânticos, mas ela admirava muito Shakespeare. E ali, naquela noite horrível, daquela briga terrível entre eles, em que a Aurélia joga na cara do Fernando: o senhor é um homem vendido e eu uma mulher traída, a Aurélia se sente como Desdémona. E se você for observar, Fernando, quando sai do quarto dela, ele está ali extremamente exasperado, muito ódio naquele momento, e ele pensa em matar a Aurélia. Ele pensa em se matar, ele pensa em matá-la e se matar depois. Então, acontece essa fúria gigantesca que move o Otelo na peça do Shakespeare. Otelo, por outro motivo, na peça de Shakespeare, é o ciúme, ele acha que ele está sendo traído, ele mata a própria esposa no quarto de dormir, estrangulada. É uma cena extremamente pesada. E aí, Fernando ele pensa em matar a Aurélia. Mas Fernando consegue se controlar, e aí a gente vai ter o restante da narrativa com essa possibilidade de caminho para a redenção dos Seixas. E por isso que poderia ser uma grande tragédia, mas essa obra, na verdade, ela vai se aproximar muito de uma obra da Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Pare e pense um pouquinho que a Aurélia e Elizabeth Bennet, quem já assistiu alguma das várias adaptações que Orgulho e Preconceito teve para o cinema, quem já leu essa obra, vai ver como as duas são mulheres que rejeitam casamento por conveniência, que têm a possibilidade de se casar com alguém que daria estabilidade financeira para elas, e elas rejeitam isso. Elas são as duas ofendidas pela pessoa a quem elas vão amar nessa obra. O Darcy, lá de Orgulho e Preconceito, ele ofende Elizabeth falando sobre a aparência dela e sobre os modos dela. Logo quando eles se conhecem, ela escuta um comentário detrator dele e ela fica extremamente ofendida por causa disso. E a Aurélia é ofendida por Fernando a partir do momento que ele a deixa por dinheiro, tá? Pra gente fechar, vamos dar uma olhada numa questão da UPE. Essa foi uma questão que caiu em 2011, tá?
No romance Senhora, de José de Alencar, as características que fazem de Fernando Seixas um herói romântico são, olha que a gente vai ter 5 declarações e as alternativas vão considerar algumas delas verdadeiras apenas. A preocupação com a família, quando esta lhe solicitou o dinheiro que lhe foi confiado para a poupança e ele havia gastado em seu próprio benefício. Martirizou-se por saber que a irmã dependia desse dinheiro para se casar. Não tendo outra saída, sentiu-se obrigado a aceitar a proposta de Aurélia para se casar com ela pelo dote de 100 contos de réis, sem nada lhe revelar. Ele não revela para Aurélia. A elegância excessiva de Fernando Seixas, que o caracteriza como personagem idealizada. O fato de trair Aurélia devido a um casamento que lhe oferecia mais vantagens. A importância dada por Fernando Seixas aos prazeres e às futilidades da época. O desfrute da riqueza oferecida por Aurélia sem nenhuma preocupação. Então, aquelas características que fazem de Fernando Seixas um herói romântico são as listadas na 1 e na 2. 1 e 2. Eu espero que essa revisão tenha ajudado você. Bom estudo, um beijo, até a próxima!